Para você que ligou na TV Novo Tempo agora, o programa de hoje, a gente está mostrando de que maneira a Igreja Adventista atuou na campanha Quebrando o Silêncio. E agora nós vamos para o Distrito Federal com a repórter Pamela Meireles. No Distrito Federal e em torno, Quebrando o Silêncio atuou principalmente nas instituições de ensino com o projeto Adote uma Escola. O objetivo é que a campanha tenha continuidade ao longo do ano, prestando um atendimento mais eficaz às crianças e adolescentes. Até o momento, foram mais de 12 mil alunos que tiveram contato com a campanha. Algumas escolas já recebem o Quebrando Silêncio há anos e os resultados têm sido notáveis. Nós atendemos uma comunidade onde tem muito caso de violência, de drogas e álcool, tráfico de drogas. Então, para a criança, esse material lúdico, a palestra, a questão da informação, né, ele realmente quebra o silêncio. Já tivemos casos de criança que, a partir desses projetos, vai chegar e falar para a orientadora, para a direção da escola, né, para o professor, porque eles adquirem a confiança. Tem sido muito bom trabalhar com eles. Eles respondem, eles participam, estão muito interessados nesses assuntos. Do centro para o nordeste do país, teve Quebrando o Silêncio nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Acompanhe o giro na região. Shoppings, avenidas e praças receberam o ato, que envolveu palestras, encenações, distribuição de livros e atendimento psicológico. Em todo o Ceará, os adventistas se engajaram no projeto, promovendo ações de conscientização sobre o perigo das bebidas alcoólicas. Então, a igreja aqui no Ceará desde o começo da semana, tem estado nas escolas fazendo palestras. Então, isso é o engajamento da igreja aqui no Ceará, fazendo para Deus o seu melhor. O evento contou com a participação de adultos, jovens, desbravadores e aventureiros. Com essas mãos a álcool digo não! As ações na Paraíba e Rio Grande do Norte contaram com diversos parceiros na iniciativa de apresentar à sociedade os males do alcoolismo e outras drogas. Além de irem às ruas com faixas, cartazes e a entrega de impressos, os fiéis estiveram em instituições que trabalham direto com vítimas da violência, levando kits com produtos de higiene, informativos, bíblias e conforto espiritual, o que para a direção do órgão foi um ato de dignidade. A igreja está de parabéns por realizar esse ato simbólico, mas que traz para o IML dignidade. Na região leste de Pernambuco, a igreja realizou movimentos contra o alcoolismo por toda parte. O bairro da Várzea, em Recife, também foi tomado por uma multidão que, com o auxílio de um trio elétrico e muita criatividade, chamou a atenção dos moradores e daqueles que passavam pelo local. Com revistas nas mãos e um sorriso no rosto, esse exército do bem levou a milhares de pessoas informação e qualidade de vida. Todos, sem distinção, receberam os materiais. Hoje, de forma bem prática, nós conseguimos passar para a sociedade que o alcoolismo está destruindo muitos lares e muitas famílias. Com músicas especiais e orações, os participantes também levaram palavras de esperança à população. O consumo do álcool revela-se como a principal causa de acidente do trânsito. O estudo conclui que há uma necessidade de uma campanha preventiva e informativa para os condutores de veículos. E é por essa necessidade que a Igreja Adventista traz esse ano esse assunto na campanha Quebrando o Silêncio. No Agreste Sertão de Pernambuco, os adventistas se posicionaram nas vias de trânsito, como você pode ver na imagem, para levar informação aos condutores. A líder das mulheres adventistas para essa região, Lindete Reis, afirma que o papel da igreja é ajudar a comunidade a dizer não ao álcool, não à violência e não a qualquer condição que destrua a vida humana. Priscila Martins, de Pernambuco, para o Revista Novo Tempo. Os clientes desse restaurante ficaram surpresos ao encontrar sob a mesa um jogo americano diferente. Trata-se da campanha do Quebrando o Silêncio, que esse ano combate o uso de drogas e o consumo do álcool. Pesquisas mostram que o álcool e as drogas são os grandes responsáveis por boa parte dos problemas sociais, especialmente a pobreza e a violência. Por isso, os adventistas se engajaram na missão de alertar sobre os efeitos danosos da ingestão dessas substâncias. Aqui no sul do Maranhão, a conscientização aconteceu em diversas escolas, visto que os adolescentes estão começando a beber cada vez mais cedo.
Além da tradicional passeata nos bairros, quem teve contato com a campanha elogiou a iniciativa. Eu acho muito importante porque conscientiza as pessoas do que é o álcool, né? As pessoas hoje elas bebem muito e muitas vezes elas acham normal porque é uma cultura brasileira e elas acabam gerando algum tipo de violência, muitas vezes verbal, muitas vezes física também. Então é muito bom advertir as pessoas disso. E os adventistas de Minas Gerais e Espírito Santo também foram às ruas, veja só. Milhares de adventistas se reuniram num dos principais pontos do centro de Belo Horizonte, a Praça 7, a fim de alertar a sociedade sobre a relação existente entre o consumo de álcool e a violência doméstica. Em Minas Gerais, a cada 4 minutos, uma mulher sofre algum tipo de agressão. Nós precisamos falar para a humanidade que eles não precisam disso para ser felizes. Então, há uma solução. E vamos também estar ajudando as famílias. Um dos objetivos é ajudar essas famílias a ter um ambiente acolhedor, para que esses jovens, esses filhos, façam boas escolhas. A mobilização ofereceu atendimentos gratuitos com advogados, psicólogos e feira de saúde, que prestou orientações sobre como levar uma vida saudável, longe das drogas. Além de promover os atendimentos, a campanha distribuiu revistas sobre o tema nas principais ruas e avenidas do centro da capital mineira. Na região Centro-Sul Capixaba, a campanha Quebrando o Silêncio mobilizou mais de 20 mil pessoas em várias ações do projeto. Foi realizada uma passeata na orla da Praia da Costa, na cidade de Vila Velha, com a participação da turma do Nosso Amiguinho, Desbravadores, Aventureiros, Ministério da Mulher e o Ministério dos Adventistas Motociclistas. Todos foram às ruas e realmente quebraram o silêncio, alertando a população dos males do álcool. Esse envolvimento foi maravilhoso, a gente pôde marcar nossa presença nesse dia, dizendo que nós queremos paz e não a violência. Muito bom. Obrigado a todos os colaboradores pela participação no Revista de hoje. Bom, e agora vamos para a sede da Casa Publicadora Brasileira, a editora adventista de livros e revistas. E é o jornalista Márcio Tonetti que conversa com os editores da Revista Adventista e fala sobre o destaque do periódico neste mês. Tartarugas gigantes, iguanas raras, aves e tipos de plantas com características singulares. A impressionante biodiversidade é um enigma para muitos. Localizado na costa do Equador, o arquipélago de Galápagos é visitado todos os anos por milhares de turistas e pesquisadores. Foi aqui que o pai do evolucionismo buscou argumentos para formular sua teoria da evolução das espécies. Quase 2 séculos depois de ele ter passado por lá, Galápagos deve se tornar também um centro de estudos criacionista. Neste mês, a Revista Adventista mostra como foi a expedição de um grupo de pesquisadores e educadores adventistas à região em busca de respostas. Para a gente é um prazer voltar ao programa Revista Novo Tempo para apresentar um pouquinho, antecipar o que é a matéria de capa, a reportagem de capa da edição de setembro da Revista Adventista. Está com a gente hoje aqui o pastor e jornalista Wendel Lima, que é editor associado da Revista Adventista, e também participando pela primeira vez aqui com a gente o jornalista e também pastor Michelson Borges, que é bastante conhecido, inclusive do espectador da TV Novo Tempo, por suas participações no programa Origens, né? E também por suas palestras, livros sobre criacionismo. E Michelson é autor da reportagem de capa deste mês. Michelson, queria começar perguntando para você aqui, como é que foi para um ex-evolucionista entrar nesse contexto, né, em que Darwin concebeu a teoria da evolução, mas você hoje com uma nova perspectiva, com uma nova lente, né, sobre as origens? Olha, Márcio, foi interessante, né? Até me perguntaram assim, você não balançou um pouquinho em algum momento, né? Uma recaída, né? Estando ali num local tão emblemático, né? Tão especial. Eu confesso que, na verdade, eu voltei com as minhas convicções criacionistas ainda reafirmadas, porque eu pude perceber, como é o título da matéria que demos aqui na Revista Adventista de Setembro, né? Eu pude perceber que Darwin deixou de ver algumas coisas lá, justamente porque ele não tinha essa visão binocular, digamos assim, né?
e nem podemos condená-lo tanto por isso, porque ele é um produto do seu tempo, né? Sim. Como toda pessoa é. Você chega até a comentar o que Darwin não viu e por que não viu, não só pelas suas preconcepções. Não viu porque não podia ter visto, não havia biologia molecular, nem bioquímica desenvolvidas. O microscópio mesmo, né, não estava disponível para ele poder observar o que hoje podemos observar, né, em laboratório. Ele também não viu porque tinha assim, um background naturalista muito forte, né? Havia toda uma história de família, de questionamentos da religião. Iluminista, enfim, né? O seu contato com a Universidade de Edimburgo. O interessante de eu estar lá como criacionista e ex-darwinista é o fato de que eu pude perceber as duas coisas, né? De alguma forma assim, como eu disse, uma lente binocular, né? Eu pude perceber que ali há evidência de biodiversidade e seleção natural, que são aspectos que o criacionista aceita muito bem, mas não há evidência alguma de macroevolução, por exemplo, que teria que ser um mecanismo observado para que a evolução das espécies acontecesse como se defende, né? Mesmo em relação às próprias espécies, assim, como os tentilhões, por exemplo, os 13 tipos diferentes de tentilhões, não é possível a gente ver, né? Simplesmente adaptações, não é? Variações mínimas, que inclusive podem ser revertidas se certas condições mudarem no ambiente, né? E outra coisa, você tem espécies, né? Semelhantes no continente, por exemplo, de iguanas, de tartarugas, não é? O que nós vemos naquelas ilhas são apenas adaptações, variações mínimas, não é? Que o modelo criacionista comporta muito bem. Agora, foi algo histórico, né? Você ter a participação de um grupo de 100 pesquisadores, educadores adventistas, tentando observar em loco ali, né, o que Darwin não viu. Foi realmente um passo muito importante, um investimento importante. Sem dúvida, talvez seja interessante o telespectador saber o tamanho do investimento que a igreja fez nisso, né? Porque a rede educacional adventista levou esse número de educadores para lá, para esse lugar que é emblemático para o evolucionismo, mas também o que precedeu isso foi uma série de estudos, né? Elaboração de artigos, 11 artigos acadêmicos foram realizados, vários encontros, né, com grupos de especialidades afins, videoconferências foram realizadas. Então, quer dizer, conhecimento foi produzido a partir disso e certamente esses educadores também tiveram um aprofundamento nessa questão da discussão sobre a origem da vida. Talvez um próximo passo que nós precisamos avançar, isso demanda tempo e também investimento e recursos, seja pesquisas mais longas de campo, como o GRI, que é o nosso Centro de Estudos Criacionistas na Califórnia, realiza já há décadas, né? Até para se mudar essa visão que se tem em relação aos pesquisadores criacionistas, de que não se produz ciência, de que não se faz pesquisa de campo, né? É um ponto muito importante esse, né? Porque, de fato, o que precedeu a ida lá dos pesquisadores, dos 100 educadores, né? Entre os quais havia biólogos, botânicos, paleontólogos, geólogos, né? Alguns jornalistas também ali. Enfim, é a ideia de que não se produz, né, conhecimento, não se escrevem artigos também. E foram escritos 11 artigos, alguns estão em processo ainda, numa pesquisa prévia à ida, era um pré-requisito para a ida. E o interessante também, já podemos até antecipar aqui para o nosso telespectador, é que a igreja vai investir na criação, no estabelecimento de um centro de pesquisas criacionista ali em Galápagos. A localização é interessante, né? Na famosa Avenida Charles Darwin. No fim dessa avenida está o Centro de Pesquisas Charles Darwin, né? Então a proposta é que os turistas que vão àquele local, nem todos estão ali preocupados com essa problemática, criação e evolução, né? Muitos estão lá mais para ver as belezas naturais, mas muitos vão para pesquisar realmente ali o que Darwin teria visto, né? Então, ao ir para o Centro de Pesquisas Charles Darwin, as pessoas terão que, inevitavelmente, passar pelo Centro de Pesquisas Criacionista. A ideia não é afrontar nada disso, né? Claro, a ideia é que as pessoas possam ter uma nova perspectiva e possam analisar as coisas como prevê a boa educação, né? A verdadeira educação, que é ensinando as pessoas a pensar, apesar das evidências, e seguir as evidências levem aonde levar. Agora, isso eu acho que corrobora assim, a ênfase que a igreja tem dado também na questão da doutrina da criação, né? E o quão importante isso é para o adventismo, né? Sem dúvida alguma. Talvez a igreja adventista é uma das poucas, né, que ainda insiste nessa questão da literalidade dos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, até porque ali a gente tem o começo de tudo, né? Então o começo determina o desenvolvimento e também o desfecho. Então a relação entre a nossa visão do começo tem que ver com, por exemplo, a questão da queda, da moralidade humana, o casamento,
né, a literalidade do sábado, por exemplo, como o dia de guarda, né, a semana literal, e também as implicações da vinda de Cristo, de sua morte, de seu ministério no céu e também do seu retorno. Então, se o começo foi mitológico, talvez todo o desfecho também como seja. você falou, você tem muitas igrejas, especialmente no contexto norte-americano, né, denominações que têm aderido até à própria comemoração do dia de Darwin, que é uma celebração que acontece em fevereiro sempre, né? Igrejas adeptas do chamado evolucionismo teísta, né? Que é uma teoria, ou uma hipótese, né, que agrega má teologia com má ciência, né? Sim. E o que a gente quer mostrar justamente é essa questão de que você pode abraçar a Bíblia, né, como um relato histórico, confiável, e ao mesmo tempo abraçar a ciência experimental, como fizeram grandes nomes da ciência, como Isaac Newton, Galileu Galilei e outros, né? Como tem feito hoje em dia também pesquisadores como Marcus Eberlin da Unicamp e outros mais, né? E como faz o Geoscience Research Institute na Califórnia, que é o nosso centro de pesquisas criacionista, no qual nós nos espelhamos. Queremos chegar àquele nível de excelência, produzindo, pesquisando e disponibilizando esse conteúdo para a igreja e para os interessados nessa controvérsia. Bom, nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer a participação do Michelson, também do Wendel e ao nosso telespectador, a você que nos acompanhou até aqui. Você vai poder ver com maior nível de detalhes essa reportagem na edição de setembro e, além disso, a gente preparou também uma versão especial dessa matéria, uma espécie de diário de bordo, diário de viagem que o Michelson produziu aqui pra gente, um material que foi enriquecido com vídeos e infográficos. A gente espera você na próxima edição. Até lá! E uma última notícia, do dia 13 ao dia 16 de setembro acontece o Último Império, um programa que vai estudar durante 4 dias temas sobre profecias e apocalipse e vai ser transmitido pelas redes sociais oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa edição do programa vai ser em 3 momentos do dia, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. E a transmissão vai ser ao vivo através do Facebook da Igreja Adventista, YouTube, no canal Adventista Oficial e também pelo site do evento oultimoimpério.com.br. Então não deixe de participar e também de divulgar na sua rede de amigos. Muito bem, e o Revista Novo Tempo vai ficando por aqui hoje, mas você sabe que pode rever as reportagens no nosso blog, basta acessar novotempo.com/jornalismo. E também as nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo e @ntjornalismo no Instagram. E veja ainda os sites noticias.adventistas.org, revistaadventista.com.br e news.adventist.org. Muito bem, Leite. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Um ótimo descanso para você também. E até mais. Tchau, tchau.